Durante milênios, os homens olharam para o céu em busca de sentido. Relâmpagos, pragas, colheitas. Tudo era interpretado como sinal de vontades divinas. O mundo era misterioso demais para ser enfrentado sozinho. Era preciso criar deuses, não apenas para explicar, mas para se sentir protegido, acolhido, pertencente a algo maior. Os homens primitivos, diante da vastidão ameaçadora da natureza, encontraram refúgio no sagrado. Seus rituais, suas danças, seus sacrifícios nada mais eram do que tentativas de negociar com o invisível. No fundo, buscavam o mesmo que nós: controle diante da incerteza. Sempre estivemos em busca de sentido. Mas o tempo passou, os deuses foram sendo questionados, suas histórias desacreditadas, seus templos esvaziados, e ainda assim o desejo por segurança permaneceu. A modernidade então construiu um novo altar, o da ciência. Um saber técnico exato com métodos rigorosos e linguagem própria. Em vez de orações, dados. Em vez de fé revelada, teorias comprovadas. Trocamos os sacerdotes pelos cientistas e quase não percebemos que, no fundo, continuamos buscando abrigo no invisível. Ei, para aí! Como assim? A ciência não é fundamentada no invisível, mas sim no que é mensurável. Por que acreditamos tanto na ciência, mesmo sem compreendê-la totalmente? Será que trocamos os antigos deuses por novos, de jaleco, cercados por máquinas e dados? Será que no fundo ainda temos a mesma sede por segurança, apenas disfarçada de racionalidade? O quanto da nossa confiança na ciência é razão e o quanto é fé? Ou tudo não passa de uma coisa só? Falar de fé associado à ciência pode parecer algo chocante, afinal, você pode afirmar que as ciências trabalham com base em evidências. Será que isso é verdade? Isso é o que vamos conferir logo após a vinheta. Olá, visionários! Bem-vindos ao lugar onde você pode obter a inspiração necessária para prosseguir sua jornada. À medida que a razão avançava, o misticismo foi perdendo espaço. A modernidade, embriagada pela luz da ciência, decretou a morte do invisível. O que não podia ser medido, testado ou reproduzido passou a ser considerado irrelevante, ou pior, superstição. Os rituais antigos, antes vividos com reverência, foram ridicularizados. Os mitos, antes portadores de sentido, foram arquivados como histórias infantis. A religião, tida por séculos como bússola moral e explicação do mundo, tornou-se obsoleta para muitos. O eco do passado, num tempo dominado por laboratórios, algoritmos e inteligência artificial. Mas a morte do sagrado não apagou a fome de transcendência, apenas a redirecionou. Substituímos os antigos deuses por novas divindades. O progresso, a ciência, a tecnologia, a inovação. Ainda temos templos, agora chamados de universidades e centros de pesquisa. Ainda temos sacerdotes, agora chamados de especialistas. Ainda temos dogmas, só que disfarçados da palavra fato. A ciência, que nasceu humilde e duvidando de si mesma, foi elevada à posição de verdade definitiva. A ciência observa, nomeia e reproduz. Se colocarmos um pedaço de metal no fogo, ele se dilata. Medimos, anotamos, damos um nome ao fenômeno. Expansão térmica. Repetimos o experimento 1000 vezes com diferentes metais em diferentes temperaturas e obtemos resultados previsíveis. Eis aí, dizem, a prova de que a ciência funciona. Mas o que exatamente significa funcionar? Que sabemos a verdade sobre o metal ou apenas que desenvolvemos um vocabulário confiável para prever seu comportamento? Crianças empilham blocos e descobrem que a certa altura tudo desmorona. Aprendem com a experiência e passam a prever. A diferença está na linguagem. A criança observa com encantamento, o cientista com o que chama de método.
mas ambos respondem a um impulso ancestral: compreender o mundo. A ciência apenas formalizou esse impulso em sistemas replicáveis, organizados e cheios de nomes. Mas o que há por trás desses nomes? Quando dizemos que uma coisa acontece porque segue determinada lei, estamos apenas substituindo o mistério por uma fórmula. A ciência não penetra a essência das coisas, apenas constrói descrições úteis. Acreditar que isso nos dá acesso à verdade última não é, portanto, um ato racional. É um ato de fé. Uma fé moderna, que já não clama pelos céus, mas pelo que chamamos de evidências. Enquanto você se fecha no casulo da ciência, no dogma de uma religião, um véu se forma sobre seus olhos, um véu feito de certezas, e é justamente essa necessidade de ter razão que impede de ver com clareza. A mente se apega à explicação, mas esquece de olhar para o fenômeno com olhos novos, desarmados. A ciência acredita explicar o mundo, a religião crê que já o compreendeu, e entre uma e outra o mistério permanece intacto, silencioso. Tomemos como exemplo a consciência. O que afinal é a consciência? A ciência tradicional tenta reduzi-la à atividade do cérebro, impulsos elétricos, sinapses, neuroquímica, como se bastasse mapear áreas cerebrais para entender o eu. Mas essa abordagem, útil em muitos aspectos, é limitada. Ela parte do pressuposto de que a consciência emerge da matéria, como fumaça que sobe do fogo. Mas e se for o contrário? E se a consciência não for um subproduto do cérebro, mas algo anterior, mais fundamental? Experiências de quase morte, por exemplo, relatadas por milhares de pessoas ao redor do mundo, sugerem que há atividade consciente mesmo quando há falência completa da atividade cerebral. Como explicar isso? A ciência dominante ignora ou trata essas experiências como alucinações, não porque as compreenda, mas porque elas não se encaixam em seu paradigma. É mais fácil descartá-las do que questionar a base materialista sobre a qual todo o edifício científico foi erguido. O problema, portanto, não é a ciência em si, mas seu apego ao que já foi definido como possível. Toda explicação é um limite, e quando nos agarramos a ela, deixamos de escutar o que ainda não sabemos. A consciência pode ser o maior enigma da existência, e talvez nunca seja desvendada por eletrodos ou imagens de ressonância. Talvez ela habite um lugar onde a linguagem da ciência ou da religião jamais conseguirá entrar. Pode parecer que este canal levante a bandeira do ateísmo, mas esta conclusão é um tanto que precipitada. Embora rejeitemos os conceitos tradicionais da religião, consideramos a existência de uma consciência suprema, e em breve trataremos isso em um vídeo específico. Outro campo repleto de implicações profundas, mas amplamente negligenciado pela ciência dominante, são os relatos de reencarnação. Em diversas culturas e épocas, há registros de crianças pequenas que descrevem com riqueza de detalhes vidas anteriores, nomes, locais, causas da morte, relações familiares que depois se mostram verídicos quando investigados. Casos como os estudados por Ian Stevenson, médico e professor da Universidade da Virgínia, desafiam a explicação materialista da mente. Stevenson catalogou mais de 2.000 histórias de reencarnação com critérios rigorosos, tentando afastar fraudes ou induções culturais, e ainda assim sua obra segue ignorada ou ridicularizada por grande parte da comunidade científica. Talvez estejamos vivendo uma crise de visão. Olhamos demais para o mundo com um só olho, o da razão, da lógica, da objetividade, e esquecemos que a realidade é profunda demais para ser vista por uma única lente. O conhecimento humano, para ser completo, precisa ser como o próprio ser humano, múltiplo, complexo, contraditório. Precisamos de um olhar integrador que una a clareza da ciência com a intuição da espiritualidade, a observação do método com a sabedoria da experiência interior. Precisamos cultivar uma ciência menos arrogante e uma espiritualidade menos dogmática. Precisamos de pessoas capazes de transitar entre mundos, que saibam usar o microscópio e também escutar a voz interior, que respeitem as evidências, mas também acolham o mistério, porque só assim poderemos realmente tocar aquilo que é mais humano em nós. Essa mistura estranha entre razão e alma, entre lógica e poesia, entre carne e espírito.
Se você se identificou com este conteúdo, convidamos-lo a juntar-se a nós, essa comunidade de pessoas visionárias que não se satisfazem com o que é superficial e acreditam que existe muito mais do que podemos imaginar. Por ora, essa é a nossa contribuição. Até a próxima, visionários!